Então, dando continuidade hoje no nosso ciclo de webinars, né, de lives aqui, é o nosso terceiro e último, então. Nas outras, a gente acabou conversando um pouco sobre a incontinência urinária, a incontinência fecal, constipação intestinal e os prolapsos de órgãos pélvicos. E sempre vem à tona, então, a questão do biofeedback, né, a fisioterapia pélvica, e a importância da fisioterapia pélvica tanto para a incontinência urinária, para a dor pélvica crônica, para a incontinência fecal e para a constipação, levando-se em conta a questão da evacuação obstruída, principalmente a dissinergia de assoalho pélvico, o anismo, não é? Então, hoje, o nosso maior objetivo seria ouvir, principalmente nossas fisioterapeutas, que fazem um brilhante trabalho aí nos ajudando no manejo desses pacientes, para nos explicar, então, esclarecer um pouquinho mais como é que é feito o biofeedback, quais são os fatores que são analisados, como é que é feito esse acompanhamento, quantas sessões são, as técnicas. Então, conhecer um pouquinho mais sobre o biofeedback, que ainda é algo tão estranho para as pessoas, né, no dia a dia, quando a gente fala, não é? Na questão tanto da incontinência fecal, no nosso caso, como coloproctologistas, tem para a questão urinária, e a constipação é algo que as pessoas ainda olham um pouquinho estranho, tem que acabar explicando, mostrando, né, a importância disso para que a pessoa possa realmente procurar e depois o resultado acaba sendo muito interessante. Então, Carol, eu queria passar para ti, eu acho que a Marcele também entrou, não é? Então, vocês podem fazer um bate-bola e nos falar um pouquinho mais. Ok. Olá a todos, olá Marci, qualquer coisa pode ficar bem à vontade, tá? E complementando, tá? Uma vai ajudando a outra. Então, na verdade, quando a gente fala em fisioterapia pélvica, a gente pensa, primeiramente, hoje, o biofeedback é uma das técnicas mais usadas, né? Mas lembrando que a gente tem outras técnicas, como a eletroestimulação, o próprio balonete retal, a terapia manual, cones vaginais, sinaisoterapia, a gente tem várias técnicas, né? O biofeedback é apenas uma delas. Mas como vamos falar mais especificamente dele, né? Então, qualquer coisa também, se surgirem outras curiosidades sobre outras técnicas, podem interromper, podem pedir, tá? E também Bom, vamos lembrar, Carol, desculpa que eu não falei na nossa introdução, na questão da fisioterapia pélvica no preparo pré e pós-parto, né? Principalmente para as mulheres que vão para um parto vaginal, né? Para prevenção de prolapso de órgãos pélvicos, né? uhum, isso. Na verdade, para o preparo do parto, né, a gente usa muito, eu uso muito técnicas de massagem perineal, né, a partir de 34 semanas. E, claro, antes disso também é consciência perineal, né, sinaisoterapia, tudo isso, biofeedback também. Mas a partir de 34 semanas a gente entra com as massagens perineais para prevenir as grandes lacerações, né, do assoalho pélvico. E com 37 semanas a gente usa o Epinô, que é um dispositivo alemão que a gente tem, que a gente infla no canal vaginal para simular a cabeça do bebê. Claro que a gente não alonga no real tamanho, né, da cabeça do bebê, é só para dar a percepção de que tem a cabecinha do bebê aí, para ela treinar a expulsão. Então, ela vai para o trabalho de parto já sabendo para onde ela vai direcionar a força da expulsão, então diminuindo assim o uso de precisar fazer uma episiotomia ou então diminuindo a chance de grandes lacerações, né? Em relação ao biofeedback, tá? Biofeedback, a gente tem dois tipos de biofeedback. Tem o biofeedback de pressão e o biofeedback eletromiográfico. Eu tenho os dois tipos de biofeedback, tá? Mas eu acabo não usando mais o biofeedback de pressão, porque eu não acho ele tão fidedigno. Ele perde muito a pressão. Eu não sei, Marci, se tu costuma usar o eletromiográfico também. Tá. Eu prefiro também o eletromiográfico porque ele dá mais... os dados são melhores, né? Mais fidedignos. Porque ele capta a atividade elétrica do músculo, né? Claro que, primeiramente, antes de eu usar o biofeedback, eu faço toda a minha avaliação física no consultório,
até para ver o que eu vou esperar, o que eu vou achar no biofeedback. Por exemplo, uma paciente que tem dor pélvica crônica, né? A gente já vai para o biofeedback sabendo que talvez o tônus vai estar um pouquinho elevado, qual é o nosso objetivo? Vai ser o relaxamento da musculatura da paciente. Então, depende muito dos achados da avaliação física também, tá? O que a gente espera encontrar no biofeedback? Então, a gente analisa primeiramente o tônus de repouso, né, dessa musculatura, através de dispositivos de eletrodos anais ou vaginais, ou então eletrodos de superfície, tá? Aí a gente analisa o tônus de repouso. O que a gente espera encontrar em tônus de repouso? Aproximadamente 3, 4 microvolts, tá? De tônus de repouso. Acima disso, é uma musculatura hipertônica. Abaixo disso, a gente espera uma musculatura mais hipotônica, tá? Aí a gente avalia também a contração voluntária máxima desse paciente. O que a gente espera na contração voluntária máxima? Em torno de 15 a 25 microvolts. Claro, pode passar e pode ficar um pouco menos, porque não é uma unidade de força muscular, né? É de ativação elétrica desse músculo, tá? A partir disso, que a gente vai fazer a avaliação para ver como é que está a resistência dessa musculatura. Então, a gente avalia quanto tempo de contração sem perder a força, no caso, a atividade elétrica, quanto tempo ele consegue manter numa contração, quantas contrações rápidas ele consegue fazer sem fadigar a musculatura. E então, a partir desses dados, que a gente vai fazer um plano de tratamento para cada paciente, né? Então, por exemplo, assim, se o paciente consegue contrair 3 segundos, sem deixar a contração cair, aí a gente começa o treino com 3 segundos, 6 segundos de repouso, 3 segundos de contração, 6 de repouso, e a gente vai evoluindo conforme a gente consegue, a necessidade do paciente, no caso, né? Conforme ele vai melhorando no tratamento, a gente vai evoluindo para melhorar essa resistência, essa ativação rápida. A gente avalia também a questão da curva, né? Quando tem a curva de contração, a curva de relaxamento. Normalmente, quem tem perda urinária, né, em esforço, a curva de contração pode não ser tão rápida, né? Ou então quem tem problema de constipação, que tem um problema maior no relaxamento da musculatura, essa curva de relaxamento ela vai ser um pouquinho mais lenta, ela não vai ser uma curva de relaxamento rápida também. Eu não sei se vocês estão entendendo, é que para mim é uma coisa muito, muito simples, mas tipo, para falar talvez eu não estou me fazendo muito clara, não sei. Carol, Oi. eu tô com o meu note aqui, e se você quiser, eu posso compartilhar a tela do Bill, e se você quiser Tá. te mostrar a avaliação, me fala que daí eu só... Perfeito, perfeito. Eu tô pelo celular aqui. Se tu quiser compartilhar, eu não sei se tem como fazer isso. Tem, eu acho que tem, se vocês permitirem, não sei o que vocês acham. Sim, pode permitir, com certeza. Tá, deixa eu até abrir aqui. Carol, me diz uma coisa, na média, para pacientes com incontinência urinária e fecal, quantas sessões para um paciente participativo, uma paciente que já foi avaliado e que é paciente com aparentemente uma boa resposta, de boa candidata à resposta ao biofeedback, quantas sessões em média o paciente começa a notar a melhora e quanto tempo em média ele fica no tratamento? De Tá. ordem bem prática, né? Assim, ó, doutor, não tem como a gente protocolar isso, tá? Porque não é uma receita de bolo. Isso depende muito da avaliação física de cada paciente. Tem aqueles pacientes que têm incontinência urinária, por exemplo, só por uma alteração no atraso do reflexo da contração, sabe? Daquele reflexo da musculatura antes de um aumento de pressão abdominal. Isso, às vezes, quando não é por diminuição de força, de resistência da musculatura perineal, só essa alteração de reflexo, às vezes em 2 ou 3 sessões, ela já percebe uma boa melhora, né? Claro, fazendo os exercícios em casa, todas as orientações de terapia comportamental que a gente passa para esse paciente, tá? Agora,
Se for uma alteração de força muscular, quando a gente fala em hipertrofia da musculatura, né, a gente pensa em no mínimo 3 meses de tratamento, tá? Claro que o ideal seria fazer 2 vezes na semana, tá? Mas nem todas as pacientes têm condições e até mesmo questão nossa de disponibilidade também. Então, a gente acaba trabalhando uma vez na semana com as pacientes e orienta o exercício a domicílios também, tá? Em média, vamos ficar assim, em média de 10 sessões, claro, podendo variar para mais ou para menos, dependendo de cada caso, né? É difícil, assim, a gente dizer. E para dissinergia de assoalho pélvico, anismo, paciente constipado com contração paradoxal de pubo retal, qual é a média de resposta, tempo de tratamento? Tá. Assim, ó, o que eu tenho observado, Max, se para ti for diferente, pode também passar a tua opinião, tá? Para anismo, é muito uma questão da paciente entender como é que é o movimento, tá? Às vezes, com a terapia comportamental, ensinando o movimento correto para evacuar, tudo bem direitinho, o que ela tem que sentir na musculatura, tudo isso orientando e trabalhando o biofeedback, às vezes, em 2 até 5 sessões, elas estão muito melhores, tá? Quando é só a questão da dissinergia do assoalho pélvico, que não tem outra causa incluída, né, no caso. Mas que para ti também, mais ou menos... A gente vê que eles começam a melhorar a partir da 3ª ou 4ª sessão, mas a gente consegue liberar realmente esse paciente para conseguir um relaxamento de 8 a 10 sessões, mais ou menos. Só que daí o que acontece é que, como é um fator muscular, a gente acaba deixando esse paciente mais em acompanhamento. Então, eles ficam vindo a cada 21 dias, uma vez, a cada 30 dias, até realmente esse músculo estabilizar e não ter mais nenhuma alteraçãozinha no relaxamento, normalmente, ou que era necessário para aquele paciente. Isso, eu normalmente faço uma vez por semana e eu vou desmamando da fisioterapia, como eu digo, né? A gente vai liberando o paciente aos poucos. Eu nunca libero o paciente de uma vez por semana e liberei do tratamento. Eu vou fazendo uma vez por semana e daí passo para cada 15 dias ou então um acompanhamento mensal, né? Para ter um acompanhamento mais a longo prazo do paciente. Para crianças, né, com quadro de encoprese por anismo, né, contração paradoxal, a gente sabe das questões psiquiátricas, o acompanhamento psicológico, que muitas vezes tem outras questões secundárias, né, até mesmo abuso sexual. Mas qual é a idade que a criança pode começar a ter? Claro que isso é muito variável, mas na média, qual é a idade que a criança consegue começar a participar mesmo, poder indicar fisioterapia pélvica para essas situações? Ok. Normalmente, a gente pede para esperar até os 4 anos, que é quando eles têm que ter mais o controle esfinteriano, né? A partir de 4 anos, então, já é liberado para tratamento da fisioterapia daí. Normalmente, a partir de 5 anos, eles já começam a entender um pouquinho melhor. 5, 6 anos. O tratamento, participar melhor do tratamento. Aqui na nossa cidade, os pacientes pediátricos que vêm encaminhados pelo urologistas, uropediatras, né? Eles acabam vindo a partir de 3 anos. Então, você nota realmente uma dificuldade bem maior, mas são os casos mais graves, né? Que tem muito resíduo, que está fazendo já um quadro de refluxo, então eles acabam vindo para a fisioterapia um pouquinho antes. Mas o ideal realmente é isso, é esperar de 4 a 5 anos. O que a gente tem observado dos casos proctológicos, principalmente, né, as encoprese, enfim, que isso não está bem estabelecido ainda, então, pelos profissionais. Que, inclusive, eu que atendo esses pacientes como cortesia, e são os pacientes que vêm lá do hospital universitário, que, por coincidência, a psiquiatra que atende eles lá acabou sendo minha paciente e começou a perguntar sobre isso. Então, esses casos, eu acho que a gente tem que até, né, Carol, dar mais atenção e falar mais sobre isso, porque muitas mães levam os seus filhos anos constipados sem dar uma real condição de tratamento para ele. Quando chega a 6, 7 anos, começam esses quadros de escapes, enfim. Nós já tivemos vários pacientes, a gente faz tratamento comportamental, o bio e a estimulação do nervo tibial, e a gente teve uns resultados bem legais. Com 6 a 7 sessões, o paciente já é outro, assim, bem interessante. Acho que a gente tem... Eu também.
A gente tem que disseminar um pouco mais isso, até mesmo com os nossos colegas, né? Que fala que a gente também atende isso, que muitas vezes a parte realmente da constipação, seja infantil ou adulta, é realmente como o Dr. Milton falou no começo. É mais difícil o paciente, até mesmo o profissional, entender o porquê da fisioterapia, né? O que há, eu vejo que ainda falta muito conhecimento dos próprios pediatras, não é? Então, aquelas crianças passam anos e anos sofrendo bullying na escola, né? Consequências severas, né? Já tem causas graves que vêm a causar a encoprésia, a enurese, e aí sem um diagnóstico, sem um tratamento adequado, até por falta de conhecimento da maioria dos profissionais, os médicos de família, os pediatras, essas crianças andam para cima e para baixo por anos e anos, sofrendo consequências comportamentais muito importantes, não é? Então acho que esse trabalho de divulgação, de mostrar que tem tratamento e que funciona muito bem, depois de adequadamente investigado, acho que é importante que a população leiga, que as pessoas em geral saibam, né? A gente vê absurdo, crianças com um anismo, com colonoscopia, com enema opaco, com sei lá quanto exame, muitas vezes desnecessários, e o que realmente tinha que ser feito não é feito, né? Então, há um problema, eu vejo um problema muito grande na população pediátrica também, né? Também. A gente está com a Catiúcia Dombeck aqui, ela é nossa colega fisioterapeuta lá do Rio de Janeiro, ela está com um bebê pequeno, não sei se ela não pode, não sei se ela consegue falar, mas ela está fazendo o doutorado dela, inclusive, na área pediátrica, e ela poderia contribuir muito. Se a Helena estiver quietinha, Catiú, e você conseguir abrir o vídeo e quiser conversar um pouquinho com a gente agradece. Eu ia falar anteriormente, assim, eu acho que o principal, o que eu acho mais difícil trabalhar com criança é que a gente tem que fazer uma terapia comportamental com os pais juntos, sabe? E eu acho que isso é o mais complicado, sabe? Porque, assim, a gente orienta, a gente fala sobre ingesta hídrica, sobre alimentação, sobre postura evacuatória. E quando a criança volta, a criança não mente, né? Quando a criança volta, eu peço se ela está fazendo tudo certinho. Não está fazendo nada do que a gente orientou. Aí a gente chama os pais de volta. Porque é que ele não gosta de comer isso, é porque ele não gosta de tomar água, mas não, sabe? Então é muito difícil, eu acho, mais difícil na criança é trabalhar a família junto, sinceramente, porque é bem complicado a colaboração dos pais. Doriane, alguma consideração para nos falar, passar um pouco do teu dia a dia? Vocês não estão me ouvindo? Estamos. Ouvindo bem? Baixinho. Então vou botar mesmo o microfone. Agora Olha só. Olha só, o que a gente vê, né, de terapia comportamental? Que as crianças, elas são assim, exatamente por conta da falta de cuidado do pai e da mãe. Então, ela faz isso para chamar a atenção. Então, você tem que entender que os pais, eles já não estão dando atenção, e na grande maioria das vezes é fruto de... eu adoro, criança não mente, né? Quando eu vou fazer a manometria, que é por Encoprese, eu pergunto, né? Já pergunto e ele já fala que o pai separou, o pai está morando longe. Na grande maioria das vezes é por isso, ou porque perdeu o pai, ou então porque foi, sei lá, alguém morreu e foi morar com vó. E então é complicado para essas crianças mesmo, né? Toda a parte comportamental a gente tem que levar em consideração que a grande maioria dessas pacientes tem esse grande problema de atenção, né? E eu acho, levando, porque vocês já falaram isso, foi na hora do chororô, aí na parte de constipação, ainda a gente está começando, muitos médicos, muitos físios, eles não validam isso, tá? E como a gente já comentou nas outras lives, a constipação ela vem por conta de
vários fatores. E um deles é falta de postura, cocô duro, esforço evacuatório, aí vem a medida comportamental, não sabe sentar, não sabe comer, e isso ao longo dos anos acaba, se a gente vai para uma físio, tudo isso melhora, porque é difícil demais no consultório do médico dizer assim, olha, vem cá, agora eu vou te ensinar a sentar, vou te ensinar não sei o quê. Por quê? Porque isso precisa ter dedicação, não é da noite para o dia que ele vai aprender. Não adianta, não é da noite para o dia. E ainda com físio, as meninas, porque médico não tem muita paciência, né? Mas as físio têm paciência, são as meninas mais doces e tal. Mesmo assim, elas não conseguem. E outra coisa, lá ainda, bem do iniciozinho, Carol, no nosso serviço, a gente tem instituído realmente o bio, o tratamento para assoalho pélvico para gestantes, claro, mediante liberação do obstetra, a partir de 14 semanas. Sim. Não só ali nas 34. Tá? Nas 34, eu acho que elas fazem massagem perineal e usa aquele balãozinho ridículo lá. Mas não é legal. Mas melhora a dor, gente. Usem. Pelo amor de Deus. É fantástico aquilo. Fantástico. A máscara não me deixa. Eu vou mostrar a tua tela de biofeedback se você continuar falando do balão. Gente, é muito doido o troço, mas para a tua dor. Por quê? Porque tua musculatura ela tá toda tensa, o bebê vai lá para baixo e aí tem toda uma alteração fisiológica de espera para o parto vaginal. E aí o que acontece? A musculatura fica tensa, o nervo fica tenso, você vai ter dor, não adianta, você vai ter dor. E se você quiser o parto vaginal, você tem que ter, como a Carol falou, você tem que saber fazer o movimento adequado na hora do parto. Não é força de fazer cocô mãezinha, né? Então, isso aí não é assim, bacana. Aumenta o índice de laceração e muitas vezes até a mulher ela vai ser levada para uma cesárea por conta mesmo de falta de orientação. Então, eu acho fantástico o biofeedback, a reabilitação do assoalho pélvico, não só o biofeedback, né, mas com eletro, com medidas comportamentais, com a bola, com tudo. Então, eu acho que esse tratamento pré-parto é fantástico. Doutora Doriane, aqui também a gente faz a partir da 14ª semana, tá? A fisiopélvica. Mas a gente, eu digo assim, que o trabalho ele fica mais frequente. Eu não seguro a gestante da 14ª semana até o final da gestação em acompanhamento semanal. Da 14ª semana até 30 semanas de gestação, conforme a necessidade de cada paciente, né? Mas eu avalio na 14ª semana e eu vejo se ela não tem consciência perineal, aí eu entro com biofeedback até a gente melhorar a condição daquela musculatura. Melhorando a condição, ela segue com orientações a domicílio e volta com 30 semanas. Daí para a gente ver a questão de melhorar o posicionamento do bebê através da sinaisoterapia e com 34 semanas daí a massagem perineal, que é o que a gente tem de evidência científica mesmo, né? Que diminui o grau de laceração. Né? Mas os obstetras aqui em Passo Fundo geralmente não costumam indicar a partir da 14ª semana. A paciente normalmente me procura por conta, daí eu tenho que pedir uma autorização pro obstetra da paciente. Uhum. Outra questão que eu gostaria de levantar, acabou não sendo tema nas nossas lives, em relação à dor pélvica crônica. A gente sabe que tem as questões de endometriose, pré e pós-operatória, síndrome da bexiga dolorosa e outras situações, inclusive a síndrome da dor pélvica masculina. Mas o biofeedback, a fisioterapia pélvica nas situações de dor pélvica. E um outro fator que a gente acaba, muitas vezes, quando eu vejo que está com dificuldade do paciente procurar, é a fisioterapia pélvica e as questões sexuais. Eu sempre, quando eu vejo que a coisa não está evoluindo bem, ainda digo, inclusive, tu vai ter um benefício na questão sexual, numa melhora. E como é que é isso aí? Vocês podiam nos falar também, gurias?
Ok. Para dor pélvica crônica, o biofeedback ele é muito importante também, porque normalmente a paciente com dor pélvica crônica tende a segurar a musculatura contraída praticamente o tempo inteiro, né? Então, ela acaba ficando com a musculatura hipertensa. Mas assim, ó, o que normalmente eu gosto muito de trabalhar na dor pélvica crônica é a liberação miofacial, né? Terapia manual mesmo, alongamento da musculatura, liberação de contraturas, de ponto de gatilho. E o biofeedback é um complemento para ela entender que ela tem que deixar a musculatura relaxada, né? Ela aprender a relaxar a musculatura. Mas eu acho fundamental a terapia manual para dor pélvica crônica também, né? Porque é um conjunto de técnicas. E além da eletroterapia para analgesia também, né? Homens à procura também, urologistas acabam encaminhando muito pouco. Olha, doutor Milton, no meu consultório, eu tenho pouca procura de homens. A maioria é mulher. Nós Os temos. urologistas, eles não costumam encaminhar muito. Aqui em Passo Fundo, a nossa realidade é bem triste, viu? Em relação a isso. Urologista, dor, encaminhado por urologista, é caso de dor mesmo. Eu tive um paciente, dois, na verdade, um que tinha um Peyronie e tinha muita dor, e o outro que foi logo depois de fazer um implante, né, peniano, enfim, ele também ficou com dor. Mas a gente tem recebido muitos pacientes com dor pélvica, principalmente dos coloprocto, né? Então, pacientes com fissuras crônicas, às vezes, né, nem tá mais ali sangrando realmente, mas o paciente tem muita dor ao evacuar, os tenesmo, as proctalgias lá também acontece. Tenesmo não, fugiu o nome, peraí. A síndrome do elevador do ânus, a gente tem vindo bastante. A proctalgia fugaz, a coxidodinia também. Esses a gente tem recebido bastante. E realmente eu até brinco com as meninas, hoje elas não conseguiram entrar, mas que às vezes nesses pacientes a gente lembra que a gente é mais fisioterapeuta, que às vezes a gente tem que sair um pouquinho ali do assoalho pélvico em si, e realmente colocar nossas mãos mais em ação em toda essa questão pélvica. Então, como a Carol falou, né, de todas as liberações, muita alteração postural desses pacientes, né, o obturador interno sempre tem alguma lesão. Então, a gente consegue... Piriforme é um músculo que sempre está contraturado junto também. A gente consegue trabalhar bastante diretamente na musculatura do assoalho pélvico, a eletro nos ajuda bastante, o laser também tem nos ajudado muito na analgesia para esses pacientes com dor, né, com esses pacientes de dor pélvica no geral. Tá bem bacana. Não tem muito estudo ainda realmente sobre cada um desses casos específicos, né? Mas a gente trata a dor no geral, da mesma forma que vai tratar a dor feminina. Doriane, aproveitando a experiência de vocês aí no centro de vocês, e o Dr. Sagai, seu colega, é um pioneiro, né, na endometriose pélvica profunda. O Dr. Mateu também nos ajuda muito nos exames para endometriose. A gente está vendo cada vez mais, né, e aqui com o nosso grupo não é diferente, cada vez mais diagnóstico de endometriose pélvica profunda, tratamento cirúrgico. Vocês acabam indicando, Doriane, no pré ou no pós, na reabilitação dessas pacientes com endometriose, em que situações? Nas que persistem com dor, para todas, para ninguém? Como é que é a experiência de vocês em relação a isso? No pré-operatório, eu já até ia falar, a gente tem pedido manometria de rotina para esses pacientes. E esses pacientes também, elas são submetidas a um protocolo de avaliação em relação à constipação e intestino irritável. Por quê? Porque a gente sabe que tem muitas pacientes que se somam, né, à endometriose. E aí, as pacientes que têm anismo, que têm constipação, a gente atualmente tem indicado fazer pelo menos umas 2, 3 sessões de físio antes da cirurgia pré-operatória. Antes da cirurgia, para quê? Para que ela tenha uma consciência perineal e para que, pelo menos, ela faça alguns exercícios para melhorar anismos. Por que a gente tem feito? Porque antes, quando a gente não fazia isso, a gente encaminhava o paciente, a gente não fazia avaliação do assoalho pélvico de forma funcional, as pacientes voltavam,
Aí elas antes tinham muita dor, e constipação. Aí elas voltam com uma dor residual e voltavam com ainda constipação. E aí a gente não sabia se era da dissecção, enfim, da endometriose, ou se era realmente um distúrbio do assoalho pélvico. E aí as pacientes acabavam ficando muito chateadas da cirurgia, em relação à cirurgia, né? Então, o que a gente tem feito? A gente tem feito essa avaliação antes. Em alguns pacientes, assim, eu acho que na grande maioria dos pacientes, né, Márcia? As pacientes, elas são encaminhadas no pré, e aí a gente orienta que se volte e faça algumas sessões no pós. Em relação à dor pélvica por conta de endometriose, felizmente, a gente tem poucas pacientes que ficam com uma dor mais absurda, tá? E aí, realmente, a fisio, ela vem ajudar a gente com liberação. Aí a gente acaba fazendo também a estimulação do tibial, enfim. Mas lembrar sempre que a endometriose, ela não é só uma doença estritamente ginecológica, mas também toda a parte de inflamação dela do assoalho pélvico pega nervos e pega músculos do assoalho pélvico. E às vezes as pacientes melhoram da fertilidade, mas elas continuam com constipação, ou às vezes até pioram. E aí a gente tem que lutar contra isso. Então, é melhor que a gente lute antes e tenha paciente melhor para operar. É a mesma situação dos distúrbios de assoalho pélvico do tipo retocele. A gente vê os ginecologistas, não é uma crítica, operando muita retocele por via perineal, pelas técnicas transvaginais, mas principalmente a indicação da retocele, poucas vezes eu vejo o ginecologista pedir se o paciente tem algum sintoma de evacuação obstruída. É só a presença da retocele, 1/3 das mulheres tem, né, no mínimo, mas eu não vejo essa avaliação funcional e aí acabo indicando um tratamento cirúrgico por uma técnica que tem um resultado cosmético bom, mas funcional não tão bom, né, em termos de persistência de sintoma de evacuação obstruída, e muitas vezes essa paciente tem anismo, né, uma contração paradoxal, não diagnosticado, não trata nem pré nem pós, e a paciente vai fazer uma cirurgia que pode até evoluir com dispareunia, né, com dor na relação sexual, e vai continuar com o sintoma dela de evacuação obstruída, porque foi corrigido parcialmente um distúrbio do assoalho pélvico, a hérnia pélvica, a retocele, mas não foi diagnosticado o anismo e não foi tratado. Então, o resultado funcional acaba sendo muito ruim. Eu acho que essa integração, né, Doriane, entre o ginecologista, o coloproctologista, o urologista e o fisioterapeuta é essencial. E os exames de imagem, né, o doutor Matteo está aí para nos falar, né, avaliar bem essa pelve, a manometria, a defecografia, a defecorressonância, ou seja, tentar fazer uma avaliação global desse assoalho pélvico e contemplar, se possível, todos os problemas a fim de ter um melhor resultado funcional, não é? E lembrar que algumas, felizmente bem raras, endometrioses podem acometer ali o ciático, né? Ou mesmo o hipogastro, enfim, algum nervinho por ali que acaba fazendo com que a paciente ela tenha dor absurda, bem como fibrose também, as aderências podem dar essas dores, mas a gente sempre tem que lembrar que alguns pacientes vão ter focos na inervação. Então, a gente tem que usar de um Dr. Matheus em qualquer lugar para poder fazer essa avaliação perfeita para a gente não comer bola. Eu acho também das pacientes com endometriose, o caminho inverso às vezes também acontece, né, Dori? Não sei aí, acredito que contigo também, né, Carol? Então, como a Dori falou, que bom, né? Felizmente, essas pacientes não são realmente aquelas com dor absurda, mas muitas mulheres que chegam para a gente no consultório, muitas vezes sem encaminhamento, ou às vezes com encaminhamento só porque pediu para o gineco, porque tem muita dor na relação sexual. Aí você começa a ver, tem uma alteração intestinal, tem não sei o quê, você vai vendo, teve algumas já que a gente até que vieram de outro serviço,
Teve um caso que marcou bem, que eu mandei para a Dora, ela falou, Márcia, que pepino, essa paciente já estava com, né, Dori? Depois a gente conversa sobre quem era, se tu não lembrar. Já estava com um especialista, na verdade, né, que não viu a endometriose, e depois a gente descobriu. Então, acho que nós, físios, temos que ficar muito, muito atentas com isso também, né? Aquela paciente com dispareunia, que está demorando demais para melhorar, eu acho que a gente tem que ter um bom encaminhamento também para os profissionais já avaliando essa questão de, né, sugerindo uma avaliação mais profunda quanto à endometriose. Doutor Matheus, isso aí pode nos falar. O diagnóstico da endometriose, principalmente pela ressonância e ultrassom, não é qualquer radiologista e qualquer ressonância é capaz de fazer. Tem que ter um treinamento específico, né? O ultrassom, ele é maravilhoso. De novo, assim, é um trabalho artesanal, né? Que ele tem uma acurácia muito grande, especialmente na avaliação do intestino, né? Para ver o comprometimento do reto e sigmoide e tal. Ele, quando faz ultrassom com preparo adequado do cólon, ele acaba sendo o melhor exame. Entretanto, a ressonância, Milton, ela dá essa imagem panorâmica, né, que eu falei antes, que é interessante. Mas o que eu queria ressaltar é tudo isso que vocês estão falando, que a doutora Doriane falou, em relação à importância da ressonância para avaliar o comprometimento dos nervos, enfim. Uma coisa que eu noto, né, às vezes, e até eu queria ouvir a opinião de vocês, às vezes a paciente ela acaba melhorando da endometriose, né? Ela vem com... Ela sai assim com diagnóstico no primeiro exame de uma endometriose profunda, com comprometimento do septo, reto vaginal, enfim, com todo o comprometimento ali daquele reto peritônio pélvico, né? E no controle ela vem totalmente assintomática e as alterações praticamente continuam, né? Claro que a gente não tem tanta inflamação, a gente não vê assim, né, uma impregnação tão importante. Só que o radiologista ele tem obrigação de colocar isso e o clínico fica muito frustrado, né? Porque, na verdade, houve uma melhora da dor, né? Mas do ponto de vista de imagem, né, aquelas alterações continuam, né? Eu queria ouvir a opinião de vocês aí que acabam pegando isso, né? E às vezes até ficam bravos, as pessoas acabam ficando chateadas, né, com o radiologista. Pô, mas a paciente não tem mais nada, né? Como é que tem essas alterações? Claro que a gente sabe hoje que tem muita coisa de fibrose, e a gente sabe que, inclusive, fica, né, a gente vê em pacientes idosas, totalmente assintomáticas, né, com alterações que tu... Né? Então, eu queria ver, assim, especialmente a doutora Doriane, né, o que pensa disso. No início, a gente mesmo ficava frustrado, porque a gente operava a paciente, era uma cirurgia linda, e aí a paciente ia tentar engravidar ou ficava menstruando, e, enfim, 2, 3 anos, 4 anos depois, essas pacientes acabavam voltando, e aí voltando com muita dor. E aí, quando a gente pedia ressonância, aí muitas tinham essas alterações que você falou, e a gente acabava operando a paciente. E aí, quando chegava lá, a gente não encontrava grandes coisas. Claro, uma fibrose e tal, mas não lesões grandes que seriam compatíveis com achado de imagem. E aí, depois de muito tempo, porque eu já estou aqui há 13 anos, então, depois de um tempo, depois de uns 5 anos disso, a gente começou a perceber, e aí a literatura ela veio a corroborar, porque a endometriose é muito, muito recente ainda, né? Então, a gente acaba aprendendo aos trancos e barrancos. Então, e aí depois a gente aprendeu que não são todas as pacientes que têm que ser operadas. E nem tudo que elas sentem e que a gente vê no exame de imagem
são focos novos ou são passíveis de cirurgia, de uma nova cirurgia. Então, você tem que avaliar muito bem ela antes da cirurgia e ficar fazendo um acompanhamento dessas pacientes, sabe? Então, antigamente, chegavam muitas pacientes que faziam a laparoscopia diagnóstica, ou aí, mas os médicos gineco, eles operavam 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e aí que ia para o especialista e depois encaminhado para a gente. Então, essas pacientes elas já vinham com dores crônicas. Então, era muito difícil mesmo. Mas o que a gente vê do nosso dia a dia, do nosso racional, é isso. Você tem que tentar realmente avaliar bem a paciente e não operar por exame de imagem. Por isso que o doutor Matheus falou. Por isso tudo. Porque tem muita fibrose, tem aderências e não são passíveis de cirurgia. A reavaliação por exame de imagem pós-operatória é complicada, né, doutor Matheus? Muito complicada. É demais. Principalmente se aquelas pacientes que elas usaram muito hormônio depois para tentar engravidar, né? E isso que a doutora Doriane está falando, sabe, é muito importante, porque o que acontece é que, na verdade, a maioria das pessoas, e que eu digo assim, não são só os pacientes, mas os médicos, eles acabam ficando, assim, muito chateados, né? Inclusive, né, vem pacientes que acabam até querendo processar, a gente está vivendo uma situação. E, na verdade, agora estão começando os primeiros estudos sobre esse tema, que é um tema novo para todos nós, né? Porque, na verdade, muitas coisas que a gente está falando aqui, né, são coisas que estão na fronteira do conhecimento da medicina. A gente estava falando, né, na primeira reunião, né, quanta coisa que as pessoas não conhecem, os colegas médicos, né, especialmente da área da gastroenterologia, né, quando vão tratar aí uma dor, quer dizer, eu estou aqui aprendendo, né, muito com vocês e com as fisioterapeutas também, né, que tem tanto recurso, né, que a gente pode... E assim, a imagem, ela é um recurso, né, doutora Dariane, mas ela tem que ser utilizada dentro de um critério clínico, de um bom exame ginecológico. A avaliação do paciente no pós-operatório né, é complicada, porque a gente sabe que essas alterações... E agora que a gente está aprendendo a ver assim, a diferença entre a doença ativa e a doença inativa, que são alterações assim, muito discretas, mas a clínica, Milton, ela é fundamental, e é tudo, no final das contas, com vocês, aí a decisão final, né? De bom senso, de não sair operando todo mundo, e aí chega lá e diz, olha, não tinha nada, né? A paciente sai dali numa situação assim, né, sem pai, sem mãe, frustrada, querendo, não sabe se vai, né? Então, já aconteceu, por exemplo, situações que eu tive que ligar para a paciente e explicar essa situação que a doutora Doriane está explicando, sabe? Que o colega que operou não conhecia, né? Tive que mandar artigos e tal. Então, eu acho que essa oportunidade aí da gente estar debatendo e a experiência de vocês, para mim, também é muito importante. Essa questão acho que é muito importante, a avaliação clínica, a avaliação do ginecologista, do coloproctologista, os exames de imagem e o exame clínico é importantíssimo. Eu vejo, a gente está agora com 7 anos aqui com o nosso grupo de endometriose. Quando a gente começou, eu já, embora seja novo ainda, já tinha uns bons anos de coloproctologia. A minha avaliação pélvica de exame físico no início do nosso grupo e o que eu vejo hoje é impressionante. A avaliação do paramétrio,
do fundo de saco, o exame de toque hoje me fornece muito mais dado, né? A minha colega ginecologista que trabalha no grupo, não, tem um, né, um nódulo parametrial que a gente consegue tocar e ver, né? É impressionante correlacionar com o exame de imagem. Então, essa experiência, essa vivência, como a Doriane falou, nem todo paciente com endometriose ou pós-operatório de endometriose com dor tem que ser operado, mesmo que tenha achado em exame de imagem, porque a gente sabe que sim, mesmo bem operado, há uma recidiva, principalmente para aquelas que fazem FIV, não é? Que tem uma carga hormonal grande, mas nem toda paciente que volta a ter algum sintoma precisa ser operada, tem o biofeedback, tem as outras terapias, ou seja, esse paciente, na verdade, não é só uma cirurgia para endometriose, é um conjunto de medidas para acompanhar esse paciente, o paciente tem que ser acompanhado mesmo, não é? E é um conjunto de medidas para devolver a qualidade de vida, porque na via de regra não é uma doença que vai matar o paciente, exceto em situações muito extremas de obstrução intestinal, ureteral, mas via de regra um paciente tem que ser acompanhado nessa equipe multidisciplinar e tratado, né, para tentar devolver essa qualidade de vida. Sem pressão. A Letícia, ela tá aí. Letícia, abre aí teu som. Ela é uma aluna da gente que ela fez um trabalho, a gente falou realmente de recidiva e de relacionado a quantas foram reoperadas, né, Lê? Fala aí um pouquinho sobre esse nosso trabalho que a gente fez aqui do serviço. Oi, Dori, boa noite, tudo bem? A gente fez um trabalho na gastro, né, em Cascavel, e a gente viu a taxa de reoperações e recidivas dos pacientes que já foram operadas alguma vez de endometriose. Então, a gente viu que muitas delas não foram reoperadas em algumas técnicas. Então, a gente teve uma boa taxa de não reoperação no shave, e a gente teve, diferente das outras dados da literatura, a gente teve uma grande taxa de reoperação com a reto-sigmoidectomia, por exemplo. Então, isso foi um dado conflitante na literatura, né? Do serviço da gastro, né? É que tem um viés grande, né, Doriane? Porque o Dr. Sagai gosta muito do shaving, né? Me lembro do termo que ele tem, do shaving agressivo. Então, ele nos fala, né, que ele vem migrado muito para o shaving e faz uma cirurgia de muito boa qualidade. Mas, assim, o shaving a gente tem adotado mais, assim, dos últimos 2 anos para cá. Antes, a gente fazia muitas outras técnicas e esse trabalho que a Lê falou foi realmente de lá até, acho que é um... não é dos novos shaving, não. Porque os novos realmente são cirurgia meio punk, sabe? Mas é boa. A técnica um trabalho de 10 anos, a técnica do shaving ela é muito boa. Eu adoro. E é dos últimos 10, né, Lê? Então não pegou os últimos 3 anos, viu, Milton? Ainda não tem o viés do shaving ainda, não. Muito bem. Eu queria voltar a ouvir das fisioterapeutas que elas deixaram devendo antes, um argumento que muitas vezes eu uso para minhas pacientes que estão com dificuldade de aceitação da fisioterapia pélvica, da questão sexual também, que é algo importante e acaba sendo uma fonte de encaminhamento, né? O que vocês poderiam nos falar também, gurias? Bom, o que eu recebo mais no consultório, então, de disfunções sexuais é dispareunia e vaginismo, né? E é uma triste realidade, né, o vaginismo, porque são meninas que normalmente demoram muito tempo para procurar um atendimento. Em média, elas passam por 5 ginecologistas para chegar até o tratamento da fisioterapia. Essa é a nossa realidade aqui em Passo Fundo, eu não sei como é que é por aí. Mas, então, basicamente, o tratamento da disfunção sexual, ele é praticamente parecido com dor pélvica crônica, né? Porque são meninos que têm dificuldade no relaxamento, no caso do vaginismo, é um espasmo da musculatura, né, vaginal, perineal. Então, é muita técnica de terapia manual, o laser, né, como a Marci falou anteriormente, também para analgesia, a eletroterapia para analgesia também, o biofeedback para melhorar a questão da consciência perineal, para favorecer melhor relaxamento para essa musculatura, né?
mas normalmente o que aparece no consultório, então, é dispareunia e vaginismo. Normalmente, vaginismo, as meninas até procuram tratamento porque desejam engravidar, pelo menos é a realidade aqui, né? Ou são meninas que não conseguem perder a virgindade, ou são aquelas mulheres casadas há 7, 8 anos, que nunca tiveram nenhum tipo de penetração, e procuram o tratamento porque desejam engravidar, né? Então, de forma natural. Então, elas se obrigam a procurar o tratamento da fisioterapia, né? Porque é bem isso, elas vão numa gineco, daí falam, não, mas é só relaxar, né? Mas ela está num ciclo vicioso de dor, contratura, dor, não é só relaxar, ela precisa de tratamento, né? Então, elas acabam frustradas, daí deixam no tratamento de lado, e assim vão levando por anos e anos, até procurar o tratamento adequado. Essas pacientes novas, né, Carol, são as clássicas, mas a gente tem recebido muito no consultório, e eu falo que é a minha estrelinha dos olhos, que em breve eu falo que eu nem quero mais atender as dispareunia e os vaginismos das novinhas, que eu quero me dedicar mais a essas mulheres do climatério, né, essas mulheres na menopausa, que eu nunca vou esquecer um congresso, faz tempo já, lá da USP, enfim, que teve uma ginecologista que ela falou uma frase que foi muito marcante para mim. E ela falando, né, sobre climatério, enfim. Aí ela disse, você imagine, senhores doutores, né, vocês imaginem a Madonna sentada na mesa de vocês e falando que está com dor na relação sexual. Você vai responder para ela que isso é normal? Não, né? Então, eu gostei muito disso e fez com que eu voltasse a estudar um pouco mais, assim, essa questão da dispareunia, né? Das mulheres mais vividas, digamos assim. E realmente, com a físio também, a gente consegue ter um resultado muito importante nessas estenoses vaginais. Então, melhorar essa microcirculação local, mostrar para ela que ela também tem muitos recursos em que ela pode voltar a ter uma sexualidade prazerosa, né? Com o seu parceiro, enfim. Até porque, hormonalmente falando, né, os homens são também sexualmente ativos por mais anos do que as mulheres. E isso acaba muitas vezes sendo uma cobrança. Então, ela, além de já não ter uma libido tão boa quanto a do seu companheiro, ela ainda ir para a relação sexual com dor, então isso vai gerando muito mais ainda esse ciclo de dor, espasmo, dor. E a gente tem que quebrar isso, né? E realmente só o relaxar não dá certo. Ela precisa de técnicas para conseguir relaxar. E a consciência corporal, muitas vezes ensinar também algumas massagens para que ela vá fazendo em casa, né? Para que ela vá melhorando toda essa questão da estenose vaginal ajuda muito. Não é só o gel lubrificante e tomar um vinho e relaxar, né? Então, a gente tem recebido muito. E realmente, doutor Newton, quando as pacientes, a doutora Doriane também às vezes brincava com isso quando era mais difícil fazer esses pacientes entenderem da fisioterapia, muitos dos pacientes de constipação, elas chegavam no consultório falando, a Doriane me mandou aqui porque esse falou que eu tenho que tratar esse meu intestino, que não tá bom. Mas ela disse que vai dar uma melhoradinha na parte sexual. Então, realmente, os pacientes se interessam muito por isso, né? É muito bacana e muito gratificante, porque é uma das primeiras coisas que eles chegam no consultório falando que melhorou. O meu marido falou não sei o quê. Eu tô sentindo mais vontade, ou eu tô sentindo melhor, tá sendo melhor mesmo, vamos continuar o tratamento. Bem bacana. Ótimo. Muito bem, Doriane, Carol, Dr. Mateu, mais alguma colocação, mais algo aí para nos trazer? Bom, então, pelo visto, né, pessoal, hoje o assunto foi mais centralizado, né, mais light. Ver que tem muita coisa para a gente discutir, há muita desinformação. Essa é a impressão que eu tenho, quanto mais eu estudo assoalho pélvico, mais a gente vê que essa importância, pelo menos aqui no nosso serviço, da multidisciplinaridade, não é? Todo mundo contribuindo com a sua área específica, é a melhor maneira de abordar esses pacientes de maneira mais holística, mais global.
E foi um prazer, então, mais uma vez, receber todo mundo, poder conversar sobre esse assunto que ainda é muito desconhecido e que a gente consiga também levar ao público leigo, que a gente consiga levar também aos colegas ginecologistas, principalmente. Hoje também a gente entrou no assunto da questão pediátrica, não é? Que a gente consiga levar um pouco de conhecimento para que essas pessoas saibam que existe, né? Que existe maneira de ter um pouco mais de qualidade de vida, de viver melhor e muitas vezes, inclusive, resolver o seu problema de maneira definitiva, seja da criança, da mulher jovem ou da idosa, inclusive para homens em algumas situações específicas. Então, acho que é um caminho que a gente precisa debater muito e, mais uma vez, eu queria agradecer a participação de todos os colegas e espero que as pessoas se sensibilizem para essas questões que a gente vê com muita satisfação o paciente vir com uma queixa e, eventualmente, de uma maneira pouco agressiva, ter um resultado tão satisfatório em vários aspectos, né, em ganho de qualidade de vida. Essa é a impressão que eu tenho com esses anos trabalhando em assoalho pélvico, agora também com a endometriose já uns bons anos aqui, a gente vê resultados muito, muito interessantes. Vou me despedir porque vocês estão escutando, né? Muito obrigada, foi ótimo. Muito prazer conhecer todo mundo. Até a próxima. Obrigado, Doriane. Um grande abraço. Obrigado, gente. Prazer, Milton. Parabéns aí pela iniciativa, tá? Tomara que seja a primeira quer dizer, a minha, né? A primeira de várias. Parabéns pelo trabalho maravilhoso aí de vocês todos, tá? Obrigado, Dr. Mateu. Obrigado, Marcele, pela participação também. Imagina, eu que agradeço. Foi muito bom esse bate-papo. Foi um prazer conhecer a Carol. E a gente se encontra aí nas redes sociais trocando umas figurinhas. Carol, muito obrigada por tudo. Obrigada, gente. Obrigada, Dr. Milton. Foi ótimo participar com esses excelentes profissionais. Estamos só pela próxima. Beijo. Até. Boa noite. Um grande abraço. Parabéns pelo trabalho, gurias. Nos ajudam muito, né? Sem vocês, com certeza, a gente não ia conseguir desenvolver um bom trabalho aí, não. Obrigadão. Abraço. Tchau, tchau, turma.